primeiro ano, tudo bem com vocês? Então estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de Geografia. Eu, professora Dircélia, aqui e vocês aí do outro lado. Vocês passaram bem durante essa semana? Como ela passou rápido, não foi mesmo? Então agora, antes de iniciarmos, vamos lembrar dos nossos combinados. Então, crianças, os nossos combinados são aqueles de sempre, né? É importante higienizar as mãos antes de começar a aula, organizar também o espaço onde você vai fazer a sua atividade. Você já conseguiu fazer isso? E quanto aos materiais, vamos nos lembrar? Olhem só, para a aula de hoje nós vamos precisar do caderno, aquele caderno que você já vem utilizando durante as aulas, ou uma folha, né? Uma folha de sulfite, por exemplo, ou uma folha de outro caderno. E hoje a gente também vai fazer alguns desenhos. Se você preferir utilizar uma folha de sulfite, se você tiver disponível, também pegue para a gente utilizar, tudo bem? O que mais? Lápis de escrever, borracha, apontador, lápis coloridos também vão ser importantes durante a aula. E para escrever é bacana vocês terem um apoio. Pode ser uma mesa, uma caixa firme ou mesmo um livro. Tudo bem? Agora a professora vai dar alguns minutinhos para vocês organizarem tudo isso. Até daqui a pouco. Então, crianças, conseguiram se organizar? Está tudo pronto e podemos começar? Então, antes, vamos relembrar a aula anterior? Vamos relembrar as atividades que fizemos e como ela aconteceu? Então, vamos lá. Na aula anterior, nós conversamos sobre a história da Rua do Marcelo. Vocês se lembram? Quantas coisas nós aprendemos com a Rua do Marcelo, não é verdade? Falamos sobre as características da sua rua, conhecemos os nomes das residências, quando ela é de morar, que ela é residencial, quando ela é de trabalhar, que ela é comercial. Falamos sobre a importância dos endereços e também falamos sobre regras de convivência. Muitos aprendizados, não é mesmo? Na sequência, nós ajudamos o Chico. Isso! Nós fizemos um jogo e ajudamos o Chico a desobstruir uma nascente na Ilha dos Jurubebas. Vocês se lembram? Foi bastante interessante. Utilizamos um mapa. Olha o mapa aqui representado, né? Utilizamos esse mapa para identificar um caminho até a nascente. Por meio do mapa, nós observamos muitos elementos de referência que nos ajudaram nessa missão. Foi uma atividade bastante interessante. Depois, nós também conhecemos a planta do bairro onde o Paulo morava. Vocês se lembram disso? A professora trouxe aqui essa planta para a gente lembrar um pouquinho, porque nela a gente trabalhou bastante a questão de caminhos, de trajetos. Vamos relembrar?
Durante a aula passada, a professora trouxe uma questão para vocês e vocês me ajudaram a resolver essa questão. Olhem lá a questão. Paulo quer visitar a Aline. Que direção ele deve seguir? Vocês se lembram desta pergunta? Vamos observar aqui a planta da casa do Paulo. Ou melhor, do bairro do Paulo. Então nós tínhamos ali o Paulo, localizado na planta, nós fizemos a leitura de toda essa planta e na sequência eu pedi para que vocês me ajudassem, né? Ou melhor, ajudassem o Paulo a chegar até a casa da Aline, né? O Paulo ali até a casa da Aline. Estão lembrando? Então, nós identificamos, né, que um bom caminho para o Paulo seguir seria caminhando em frente, virando à sua direita, passando na frente da prefeitura e chegando até a casa da Aline, né? Ali na rua Madalena. Não é verdade? Ótimo! Fizemos também algumas atividades de registro. Isso, quais foram elas? Será que elas estão aí no seu material? Estão no seu caderno? É bom vocês darem uma conferidinha. Vamos lembrar quais foram elas? Olhem lá. A atividade 1 da aula 3 foi o desenho da rua onde você mora. A professora convidou vocês a fazerem esta representação, percebendo, lembrando quais elementos compõem a sua rua, né? O que tem do lado da sua casa, o que tem do outro lado, o que tem do outro lado da rua, o que mais lhe chama atenção na rua, que características ela tem, certo? Esse desenho está aí? Ótimo! E a nossa segunda atividade foi desenhar um trajeto. Agora vamos iniciar a aula de hoje. Na aula de hoje nós continuaremos falando de localização e trajetos. Tudo bem? Para isso, eu quero que vocês conheçam uma outra parte do bairro do Paulo. Isso mesmo, uma outra parte do seu bairro, que a professora trouxe aqui representado numa planta também. Vamos observar comigo? Olhem só, aqui nós temos uma outra parte do bairro do Paulo. Agora, antes de iniciarmos, vamos fazer a leitura desta planta? Isso, a leitura. Eu quero que vocês observem todos os elementos que compõem esse espaço. Vamos lá, a professora vai indicando aqui. O Paulo está ali, olhem, agora aparece a casa do Paulo nessa representação. Estão vendo ali onde está circulado em vermelho? Observem bem, acompanhem comigo. Agora a gente está fazendo a leitura da planta. Então, olhem só, aqui essa seta vermelha indica o quê? O centro esportivo. Na sequência, logo ao lado, a casa do João. Isso, a casa do João. O que mais que nós temos? Nós temos o mercado do bairro do Paulo, o mercado. No quarteirão ao lado, um hospital. Isso mesmo, um hospital. Aqui a gente tem um correio. Estão observando? Um correio. E ao lado do correio, o que nós temos? Bombeiro. Olhem lá. Bombeiro, isso mesmo. Agora, vamos realizar a leitura das ruas dessa parte do bairro? Vamos lá. Nós temos aqui a Avenida Central. Temos a Rua 1, a Rua 2, a Rua das Rosas e aqui por último a Rua Bela Vista. Tudo bem? Todo mundo conseguiu acompanhar com a professora? Ótimo! E agora eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. O que tem perto da casa do Paulo? Vamos observar o que tem perto da casa do Paulo? Ou então, o que o Paulo poderia usar como ponto de referência para localizar a sua casa? Vamos olhar novamente essa planta para poder identificar o que tem perto da casa do Paulo ou o que ele poderia usar como ponto de referência para indicar onde mora. Vamos observar. Deem uma olhadinha e me responda, eu quero ouvir daqui. Olha lá, casa do Paulo. O que tem perto da casa do Paulo? Ah, eu ouvi algumas crianças falando, hein? Olá, os bombeiros estão muito próximos à casa do Paulo. O Paulo, então, poderia usar, né, o corpo de bombeiros ali como um ponto de referência para indicar onde ele mora, certo? E o que mais? Será que ele poderia também indicar o hospital? Sim, o hospital.
A professora colocou ali esquerda. O que está à esquerda da casa do Paulo? O bombeiro, o corpo de bombeiros, isso mesmo. À esquerda da minha casa está o corpo de bombeiros. E o hospital está na rua de trás, ali na rua 2, né? Fica bastante próximo e ele também poderia utilizar como um ponto de referência, não é mesmo? Então agora eu tenho mais uma pergunta para fazer para vocês. O que tem perto da casa do João? Vocês se lembram que a casa do João também está indicado na planta? Então, o que será que tem perto da casa do João? Ou o que o João poderia usar como ponto de referência para indicar onde ele mora? Vamos observar a planta novamente? Olhem lá, cadê a casa do João? Casa do João. Acharam? A professora circulou ali em vermelho. O que tem ali que pode ser utilizado como ponto de referência? Ah, eu ouvi algumas crianças falando. Centro esportivo, ótimo! Centro esportivo poderia ser utilizado pelo João como ponto de referência. Vocês se lembram que na aula passada a professora pediu para que vocês pensassem sobre um ponto de referência aí, próximo à sua casa, que você indica normalmente para dizer onde mora? É, ótimo! Agora vamos continuar aqui. À esquerda da casa do João, então, nós temos o centro esportivo, que ele pode utilizar como ponto de referência. E o hospital, ele poderia utilizar como ponto de referência? Olhem lá, a professora indicou. Poderiam, é bastante próximo, né? É na quadra de frente para a casa do João. Poderia também o hospital. Ótimo! E agora eu quero pedir ajuda de vocês, porque o Paulo, ele quer fazer um deslocamento, ele quer fazer um trajeto, isso mesmo, um trajeto. Então a pergunta é a seguinte: vamos ajudar o Paulo a realizar novos trajetos pelo bairro dele? Vamos? Então nós precisamos ficar bem atentos para poder ajudá-lo. Vamos ver. Paulo quer ir até o centro esportivo. Que caminho ele poderá seguir? Olhem só. Paulo quer ir até o centro esportivo. Que caminho ele poderá seguir? Vamos observar novamente a planta do bairro do Paulo? Olhem lá. O Paulo. E onde está o centro esportivo? Centro esportivo. Agora eu vou dar uns minutinhos para vocês pensarem, para identificarem um bom trajeto para o Paulo seguir até o centro esportivo, né? Peguem o dedinho de vocês, marquem na tela. Que caminho é esse que ele pode seguir? Uns minutinhos para vocês pensarem. A imagem fica aí na tela. Que caminho será o ideal, hein? Vamos pensar, vamos pensar. Ah, eu vi aqui, hein? Algumas crianças indicaram um caminho. Vamos ver se esse caminho foi o que você pensou. Olha só, que tal se o Paulo seguisse em frente pela Rua das Rosas? O que vocês acham? Vocês indicaram esse caminho? Olha lá, ele segue em frente, passa uma quadra, depois ele vira em que direção ali? Para a esquerda, na Avenida Central, isso! Segue em frente, passa nos fundos da casa do Pedro e continua até chegar, né, no centro esportivo, ótimo! Mas será que o Paulo poderia fazer outro trajeto? Porque eu vi aí que outras crianças indicaram outro trajeto. Vamos observar que outro trajeto seria esse? Vamos lá, vamos olhar a planta novamente. Então está lá, centro esportivo, o Paulo poderia virar na rua número 2, à sua esquerda. O que vocês acham? Poderia, né? Passar em frente ao hospital e depois virar à direita, na Rua Bela Vista. Isso mesmo, acompanhe as setas aparecendo na imagem. E depois virar novamente para a esquerda e chegar até o centro esportivo. Seria um bom caminho também? Seria um ótimo caminho. Muito bem, para você que respondeu essa possibilidade de trajeto. Ótimo! Agora, nós vamos observar uma imagem de satélite da cidade de Curitiba. Isso mesmo! Lá na aula 2, a gente já observou uma imagem de satélite. Hoje, a professora trouxe outra imagem. A geografia, né, tem como uma característica observar os espaços, compreender os espaços. E para isso, ela usa vários recursos, como aquela que a gente utilizou agora há pouco, uma planta, que era um desenho, uma representação, os mapas, fotografias aéreas e imagens de satélite como essa que eu vou mostrar. Um satélite fora da Terra fez uma fotografia. Vamos ver que fotografia foi essa que eu trouxe aqui para vocês?
Olhem só. Observem bem. Do Passeio Público de Curitiba. Estão vendo? O título está ali logo em cima. Então, isso aqui é uma foto de satélite. Vocês já tinham visto uma foto de satélite antes? Então, agora nós vamos realizar a leitura desta imagem para a gente compreender melhor os elementos. Como vocês podem ver, essa foto, né, ela mostra uma visão de cima. A gente fala que é uma visão vertical. Então vamos compreender, observar com atenção os elementos que compõem essa imagem? Olhem só. Então é de uma região central de Curitiba. Nós mostramos aqui, a professora, olha lá, ela pontilhou ali. O que será que é aquele espaço? Uma área bastante arborizada, com muitas árvores. Que espaço é esse? Isso, é o próprio passeio público. Olha lá, ele marcadinho ali na imagem. É o passeio público. Observem, né, a copa das árvores, né? A gente consegue observar elas de cima. Dá pra gente ver um lago ali. Então, ali é a região do passeio público. Ótimo. Aqui indicado. O que mais que a gente pode observar nessa imagem? Aqui nesta quadra tem um colégio muito conhecido da nossa capital, que é o Colégio Estadual do Paraná. Olhem lá, ele ocupa quase uma quadra toda. Vejam lá, observe que tem ali uma área, uma cancha, né? É uma área de esportes bastante grande. Estão vendo que tem uma área ali azul, que é uma piscina, onde os alunos fazem atividade física. Então aqui, o Colégio Estadual. E ao lado, nós temos uma outra quadra que tem outro espaço bastante conhecido da capital, que é o Círculo Militar. Isso mesmo, o Círculo Militar. Será que você conhece? Já ouviu falar? Então, aqui do ladinho, ó. Aqui, essa região onde a professora circulou, é a entrada do círculo ali, logo a entrada. Tá bom? Então, nessa imagem, a gente conseguiu observar, né, aqui o Círculo Militar, nós conseguimos observar os edifícios, observem, vistos de cima, olha como que eles ficam. A gente vê a parte de cima, o teto deles, né? As ruas, como elas são vistas de cima. Essas imagens nos ajudam a produzir os mapas, isso mesmo, os mapas. E agora a professora vai mostrar para vocês um mapa da mesma região, da imagem de satélite que nós vimos há pouco. Né? Olhem só o mapa aqui. Esse mapa foi retirado da Agência Nacional das Águas. Lá temos um mapa interativo que a gente pode explorar e localizar diversas regiões do Brasil. Então olhem aqui, nós temos marcado aqui neste mapa a estação Passeio Público em azul, estão observando? E em vermelho o Círculo Militar do Paraná. Tudo bem? Localizaram? Então, nós temos também aqui mais visível as ruas. Então, vejam bem, na imagem de satélite não era possível localizar bem as ruas. Aqui a gente já consegue ver melhor, né? O mapa possibilita isso melhor pra gente. Então, agora a professora tem uma outra tarefa para vocês. Vamos identificar um trajeto para uma pessoa que desceu ali naquele tubo, que quer chegar no Círculo Militar. Por onde ela tem que seguir? Vamos lá? Pegue o dedinho de vocês e vão marcando no mapa aí com a professora. Olhem lá, localizem a estação tubo, circulada em azul, e o Círculo Militar. Por qual rua ela deverá seguir? Vamos pensar? Ah, muitas crianças já indicaram. Será que você escolheu esse trajeto? Vamos observar. Ó, a professora marcou um trajeto aqui. Olhem só. Segue pela Rua Luiz Leão. Ó lá. Você fez esse trajeto? Ótimo, um bom trajeto. Mas eu sei que algumas crianças também fizeram uma outra opção. Que tal essa opção? Não sei se ela é a mais próxima ou não. Ó lá, em vermelho, né? A pessoa não conhece muito bem, seguiu por outra rua. Ó lá, agora pegou a Presidente Carlos Cavalcante, foi seguindo e também chegou ao Círculo Militar. Vejam bem, no nosso dia a dia nós realizamos diversos trajetos. Nós fazemos as nossas escolhas, os caminhos por onde vamos seguir. Normalmente, buscamos caminhos mais próximos, não é verdade? Então, conversamos um pouquinho sobre isso na aula passada. Então, agora, eu quero perguntar para você qual é o caminho que você faz até a sua escola. Tá com saudades da escola, não tá? Mas olha, daqui a pouco tudo isso vai passar e você vai poder voltar para a escola. Agora a gente vai matar um pouquinho da saudade pensando um pouquinho. Qual é esse trajeto que você percorre normalmente até a sua escola? Vamos pensar? O que você encontra ao longo desse trajeto?
O que você observa, né? Quais pontos de referência você pode indicar nesse trajeto? Tem comércios, tem uma panificadora, tem uma farmácia, tem um supermercado, tem muitas casas. Você passa por um ponto de ônibus, você passa por uma praça. Você já parou para pensar? Você se lembra desses elementos? E como que você vai para a sua escola? Isso também interfere bastante. Se você vai de bicicleta, se você vai a pé, se você vai de ônibus, de condução ou de carro, isso também interfere na nossa percepção. Mas eu tenho certeza que você se lembra de muitos elementos que compõem esse trajeto. Não é verdade? Então agora a professora vai pedir para você registrar a nossa primeira tarefa de hoje. Atividade 1, que é desenhe os elementos que você observa no seu trajeto de casa até a escola. Primeiro, eu vou dar uns minutinhos para vocês anotarem, tá bom? Então vocês anotam e daqui a pouco vocês iniciam o seu desenho, tá certo?
Então, crianças, já conseguiram fazer o registro? Anotaram o que é para ser feito? Tudo bem? Então agora a professora vai dar mais alguns minutos para você fazer o desenho, tá bom?
E aí, crianças, conseguiram terminar o seu trajeto? O trajeto de casa até a escola? Conseguiram? Bom, se você não conseguiu, não tem problema, depois você pode terminar, para deixar ele bem legal, bem caprichado. O importante é você se lembrar, né? Fazer esse exercício de lembrar quais são os elementos que vão compondo essa paisagem da tua casa até a sua escola, tá certo? Então, ótimo. Agora, nós vamos conhecer a Rua da Bia. Ela mesma vai nos contar como que é a sua rua. Ela gravou um vídeo para a gente conhecer um pouquinho sobre a sua rua. Aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque depois nós vamos representar esta rua. Tudo bem? Então, ouçam com atenção. Vamos lá! A Rua da Bia. Oi, meu nome é Bia e tenho 8 anos. Moro numa casa que fica num bairro bem movimentado da cidade. Eu gosto muito do meu bairro. Tem quase tudo do que eu preciso e minha rua é muito legal. Minha casa fica bem no meio da quadra. Do lado direito da minha casa tem a casa do João, ele é meu amigo. E do lado da casa do João tem o mercado do seu Luiz. Do lado esquerdo da minha casa tem um prédio bem grande. Nele mora a Paulinha, outra amiga minha. O que eu mais gosto na minha rua é a praça, que fica logo em frente da minha casa, do outro lado da rua. A praça é bem grande, ocupa o quarteirão inteirinho. Nela, eu e meus amigos brincamos um montão. Tchau! Então, crianças, conseguiram prestar atenção no vídeo? Viram só como que é a Rua da Bia? Agora, eu quero convidar vocês a relembrar quais elementos que compõem a Rua da Bia. Vamos olhar aqui comigo? Vamos lá. A Rua da Bia. O que a Bia nos contou que tem na rua dela? Tem a casa dela, né? A casa da Bia. Que mais? A casa do João, o vizinho da Bia, né? Tem também o mercado do seu Luiz, né? E tem o prédio da Paulinha. E o que mais? Vocês se lembram? Me digam. O que a professora está esquecendo? A praça, isso mesmo, a praça, ótimo. Agora, a Bia falou um pouquinho rápido, né, sobre as características da rua dela, os elementos que compõem. Agora, então vamos retomar o texto. A professora registrou o texto que ela falou para a gente dar uma olhadinha aqui e relembrar qual a disposição desses elementos na rua da Bia? Vamos lá? Então acompanhem comigo. Olá, meu nome é Bia, disse ela, tenho 8 anos, moro numa casa que fica num bairro bem movimentado da cidade. Eu gosto muito do meu bairro, lá tem quase tudo que eu preciso. Minha rua é muito legal. Não foi isso que a Bia disse? Olha que interessante. Depois ela começou a descrever esses elementos. Vamos então observar aqui, ó. Então, minha casa fica bem no meio da quadra. Ao lado direito da minha casa fica a casa do João. Ele é meu amigo. Olhem só, ao lado direito da casa da Bia fica a casa do João. A Rua da Bia, continuação, ó lá. Agora a professora vai ilustrar essa representação, tudo isso que ele comentou, né? Então, a casa da Bia fica onde? Ela falou, fica no meio da quadra. Fiz aqui uma rua, como vocês podem observar. Vamos colocar aqui a casa dela? Uma representação, né? Só pra gente identificar. Aí ele falou que a casa do João fica onde? Fica de que lado? Vocês se lembram? Do lado direito, ó, ali é a casa da Bia, do lado à direita. Vamos pensar assim, nós estamos olhando para a imagem, de frente para a casa. Vamos pensar desta forma. Então, quando ela fala direita, é a sua direita, tudo bem? Tá certo? Vamos trabalhar dessa forma. Então, à direita da casa da Bia, olhando para a casa da Bia, fica o quê? A casa do João, olhem só. Né? Estamos espacializando, identificando a posição dos elementos que a Bia nos contou. Então, vamos continuar. Ali, casa do João. Ótimo. Que mais? Acompanhe. E ao lado da casa do João fica o mercado do seu Luiz. Ao lado da casa do João. Vamos ver a imagem novamente? Olha lá. A Rua da Bia, né? Ali tem a casa da Bia e a casa do João. Onde é que fica o mercado? Ao lado da casa do João. Olha lá, a professora fez uma representação ali de um mercado. O mercado ali do seu Luiz. Tudo bem? Ótimo!
Ótimo! Então vamos continuar. Vamos observar o texto. Ao lado esquerdo da casa da Bia tem um prédio bem grande. Nele mora a Paulinha, outra amiga minha, disse ela. Ao lado esquerdo da casa da Bia tem um prédio bem grande. Nele mora a Paulinha, ao lado esquerdo. Vamos observar. Olha lá, de novo a professora traz o desenho, né, a representação da rua da Bia, com os elementos que nós já conseguimos identificar. E agora a gente vai colocar o prédio. O prédio de quem mesmo? Da Paulinha, que fica à esquerda. Olhem lá, esquerda. Olha lá o prédio da Paulinha. Ótimo! Estamos compondo a rua da Bia, localizando todos os elementos que ela citou, né? Olha lá, casa da Paulinha. Muito bem. Estão acompanhando? O que mais que a Paulinha nos conta? O que eu mais gosto na minha rua é a praça, que fica logo em frente à minha casa, do outro lado da rua. O que tem do outro lado da rua? Uma praça que fica em frente à casa da Bia. Vamos representar então? Opa, antes disso vamos ver aqui. A praça é bem grande, ocupa o quarteirão todinho. Nela eu e meus amigos brincamos de montão. Então vamos ver aqui. A rua da Bia, todos os elementos que nós já havíamos colocado e agora a professora selecionou aqui umas árvores, né, uns bancos para representar a praça da Bia. Tudo bem? Assim que ficou a nossa representação? Ficou interessante, né? Ótimo! Então agora nós vamos revisar a nossa aula. Isso mesmo, ela está chegando ao fim. Chegando ao fim. Que bacana! Então hoje, o que nós aprendemos? Vamos ver? Ler mapas e plantas para reconhecer trajetos e caminhos. Isso mesmo que nós aprendemos. Fizemos atividade de registro. Que atividade foi essa? Desenhamos os elementos que você observa no seu trajeto de casa até a escola. Fora todas as outras atividades que fizemos juntos aqui, né? Então é isso, a nossa aula chega ao fim. Obrigado pela presença de vocês, pela participação e até a próxima. Um beijo!